campos de concentração. Sou contra o comunismo e o liberalismo, a crise foi uma lição. Sou ariano bem clarinho e os meus olhinhos são azuis. Eu quero meu espaço vital, por isso eu faço a guerra e toco o terror. Meu filho, eu morro e mato por você. Servir a pátria é o que me faz sentido. Não penso, só consigo obedecer, pois a burrice é meu pior castigo. Meu filho, eu morro e mato por você. Servir a pátria é o que me faz sentido. Não penso, só consigo obedecer, pois a burrice é meu pior castigo. Por quê? Por quê? E aí, pessoal, nazismo é de direita ou de esquerda? Os argumentos do Facebook, das redes sociais, muita gente já conhece, né? Vamos ver então os argumentos da historiografia, certo? A aula de hoje é sobre nazismo. Eu sou o Felipe, professor do curso Enem Gratuito. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no nosso canal e também curtir o nosso vídeo. A primeira coisa importante a saber sobre o nazismo é em que contexto o nazismo surge. O nazismo surge no período entre guerras, ou seja, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E nesse período a gente tem dois fatos relevantes para entender por que o nazismo chega ao poder e como ele chega ao poder. O primeiro fato é a Revolução Bolchevique de 1917. Nós temos aí o socialismo real acontecendo, o proletariado assumindo o poder na Rússia, que se transforma depois em União Soviética. Nesse mesmo contexto em que o socialismo se torna uma realidade, acontece o quê? A maior crise da história do capitalismo liberal, a crise de 29. É nesse contexto da crise 29, em que o liberalismo entra em crise e que o socialismo é pouquíssimo afetado na União Soviética por essa crise, que o socialismo passa a ganhar força na mentalidade de muita gente. O socialismo é visto como uma alternativa a esse regime que se apresenta em crise, o capitalismo liberal. É nesse contexto que nós vamos ter o surgimento de partidos de extrema-direita, como, por exemplo, o Partido Nacional Socialista Alemão. Sim, de extrema-direita por quê? Vamos entender uma coisa. A concepção de direita e esquerda, ela surge lá na Revolução Francesa. Ela tem a ver com o quê? Com a representação de classe na República Francesa durante a segunda fase da Revolução. Lembramos que lá naquela época a burguesia, representada pelos girondinos, ficava no lado direito e os jacobinos, que representavam lá as classes populares, ficavam no lado esquerdo. Então essa concepção de direita e esquerda tem a ver com a representação de classe. E por que então que o nazismo é de extrema direita? É porque o nazismo surge como um partido e ao mesmo tempo uma milícia que vai se associar aos interesses da burguesia industrial e financeira da Alemanha nesse contexto de crise. O nazismo, na verdade, o Partido Nacional Socialista Alemão, ele era antes o partido, dos operários, dos trabalhadores da Alemanha. Hitler entra para o partido. Vamos lembrar que Hitler, pessoal, antes da Primeira Guerra Mundial, era o quê? Ele era um artista plástico em Viena, vai participar da Primeira Guerra Mundial, se alista no exército alemão. A Alemanha é derrotada na Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes exige o quê? Que o exército alemão seja reduzido ao número máximo de 100 mil homens. É comum, claro, que depois de uma guerra, todo o exército dispense boa parte dos soldados recrutados extraordinariamente para uma guerra. E nesse caso, a Alemanha, a liberação dos soldados foi ainda maior por causa das exigências do Tratado de Versalhes. Então Hitler, mesmo que tivesse sido promovido de soldado a cabo da Primeira Guerra Mundial, é dispensado. Ele e tantos outros. E ele vai participar desse partido aí dos trabalhadores, dos operários da Alemanha. Participando desse partido, aos poucos ele se torna uma liderança e o partido vai mudar de nome. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Acontece que o termo nacional-socialismo é usado por muitos para entender que o nazismo é de esquerda. Pessoal, é o seguinte, nacional-socialismo é diferente de socialismo. Nacional-socialismo significa a ideologia de submeter toda uma sociedade, todos os indivíduos que a compõem a um projeto de nação. E esse projeto de nação é alimentado pela submissão do indivíduo ao Estado. Mas com qual propósito?
tornar o Estado extremamente forte para manter uma ordem social extrema. E um dos objetivos desta ordem social extrema é garantir o quê? A tranquilidade dos negócios capitalistas, que estavam, nesse momento, ameaçados por essa ascensão das ideias socialistas num contexto pós-Revolução Russa e também pós-crise de 29. Tá? É nesse contexto que surge o Partido Nazista, mas ele não é um partido convencional. Ele tem também uma milícia armada, certo? Os chamados camisas pardas, ou também conhecido como seções de assalto, a SA. E essas milícias, elas têm um caráter muito específico: o combate ao comunismo, o combate aos movimentos operários de esquerda, em defesa do quê? Da ordem necessária aos negócios capitalistas. É nesse sentido que a burguesia, no regime liberal da República de Weimar, sentindo-se ameaçada, se aproxima desse partido, porque entende que o Partido Nazista é uma espécie de escudo contra essa ascensão do socialismo, não só na Alemanha, tá? Mas em outros lugares também da Europa. O que vai acontecer na história da ascensão do nazismo na Alemanha? Olha só, em 1923, o Hitler vai liderar uma tentativa de golpe de Estado. A Alemanha nessa época tinha um regime republicano parlamentarista, a chamada República de Weimar, e Hitler vai tentar uma conspiração em Munique, o chamado Putsch de Munique. Esse movimento vai ser um movimento frustrado, Hitler vai acabar sendo preso nesse contexto. E é nesse contexto que Hitler é preso que ele vai escrever a famosa Bíblia do Nazismo, o livro Mein Kampf, traduzindo Minha Luta, onde ele define o argumento principal da ideologia nazista, uma teoria racista chamada de arianismo. Segundo Hitler, dentro da Alemanha se encontrava uma suposta raça idealizada por ele, como a raça ariana, uma raça que, segundo ele, era superior no aspecto biológico, racial e, consequentemente, no aspecto intelectual. Mas faltava a essa classe uma coisa: exercer essa supremacia biológica e também intelectual no âmbito territorial, econômico e político. Hitler vai lançar, depois ainda do Mein Kampf, a chamada teoria do espaço vital. Ou seja, era necessário um espaço para que essa raça superior biologicamente e intelectualmente exercesse essa superioridade também no aspecto econômico, territorial, político. Para isso, é necessário uma expansão territorial. É nesse contexto que é preciso um Estado forte, militarizado, onde os indivíduos se submetam a um projeto coletivo de nação e sigam o quê? A ideologia imposta pelo Estado, a ideologia imposta pelo líder. Muito bem. O que vai acontecer? Por essa característica, o nazismo ele defende a homogeneidade social, ou seja, não pode haver nenhuma visão de mundo, de sociedade, alternativa a essa visão, né, da ideologia nazista. Então, vamos considerar o seguinte, ó. O comunismo, ele prega a luta de classe. Como meio da classe operária chegar ao poder, isso afeta a ordem, isso afeta a unidade, a homogeneidade que o nazismo pregava, para que houvesse uma sociedade submetida a um Estado para que ele fosse forte. Por esse motivo, as lutas de classes pregadas pelo marxismo, pelo socialismo, devem ser combatidas. Por esse motivo, o nazismo é anticomunista. Agora, esse espírito coletivista em favor de um Estado-nação, ele também é afetado pelo individualismo pregado pelo liberalismo, tanto político como econômico. Liberalismo este que entrava em crise, principalmente com a crise 29. É nesse contexto que o nazismo também se opõe ao individualismo do liberalismo econômico e político. Então, o nazismo também é antiliberal. Mas, segundo Hitler, havia dentro da Alemanha uma quantidade considerável de judeus. Judeus que se diziam, em primeiro lugar, judeus, para depois se assumirem como alemães. E para Hitler, submeter-se à nação está acima de tudo. Uma das características básicas do nazismo, o que é? O ultranacionalismo, o nacionalismo exacerbado, a submissão incondicional do indivíduo a um projeto de Estado-nação. E se o judeu é caracterizado, estigmatizado como um grupo que não se insere nesse padrão, ele deve ser eliminado. E essa eliminação, nesse caso, é física, certo? Por isso a gente explica o que acontece depois da Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração, que vão exterminar de 5 a 6 milhões de judeus, o chamado Holocausto. Muito bem, temos aí as características fundamentais do nazismo, então. O anticomunismo, o antiliberalismo e o antissemitismo em favor de um projeto ultranacionalista que submete o indivíduo ao controle total do Estado. Por isso a ideia de Estado totalitário. From the first murders of mental patients to the mass murders of Jews,
there is no real political motive. It was not enemies who were liquidated, nor opponents of the regime, but innocent people whose very existence was in conflict with the Nazi dream. Como isso surge aliado aos interesses da burguesia para se defender do socialismo, é sim um regime extremista de direita. Por isso, é um totalitarismo de extrema direita. Hitler, depois da prisão, volta à ativa na política, disputa as eleições de 32, perde as eleições presidenciais para Hindenburg, mas a crise exige o quê? Um combate um pouco mais efetivo e violento à ascensão socialista no parlamento alemão a partir das eleições de 32, certo? Um contexto de crise, liberalismo e também de ascensão das ideias socialistas. É aí que Hindenburg vai acabar, liderando o movimento que vai resultar na nomeação de Hitler como chanceler da Alemanha em 32. E em 33, no ano seguinte, acontece um fato interessante. Hitler vai dar um golpe de Estado nele mesmo. Como assim? Ele vai deixar de ser chanceler da Alemanha para virar um ditador, porque ele vai incendiar o prédio do Reichstag, o parlamento alemão, colocando a culpa em quem? A culpa é de quem? Dos comunistas. Os comunistas colocaram fogo, é esse o argumento utilizado. E aí ele vai fechar o parlamento, dizendo que o parlamento é um espaço vulnerável à influência socialista e acaba instituindo uma ditadura. E essa ditadura vai, então, ter como característica principal uma política expansionista que vai resultar, obviamente, na Segunda Guerra Mundial. Certo? É isso aí, pessoal. Sobre o nazismo, as principais características são essas. O nazismo é, sim, um regime de extrema-direita associado a interesses da burguesia, havendo forte controle do Estado sobre tudo, sobre as relações sociais, sobre a economia também, certo? Com o objetivo de criar uma uniformidade social em favor da grandeza do Estado, sendo, portanto, anticomunista, antiliberal e também antissemita. É isso aí, pessoal. Não esqueça de verificar aqui na descrição o link com o conteúdo da aula de hoje, tá bom? Obrigado.